Olá, olá. Boa tarde, gente. Estou por aí. Beleza, Douglas, Felipe, Eli, João e Ana. E aí, Felipe, tá em Porto Alegre? Tá friaca? Tá muito forte aí? Eu vou pra aí hoje. Daqui a pouco. Puta, bastante, tá? Se prepara. Vou levar uma cirola ainda. Beleza. Então tá, gente. Tô com duas ideias aqui. Vou lançar para vocês. Hoje a gente vai fazer uma prática de consultório, que é a gente pegar as técnicas aqui e aplicar, né, num atendimento individual, online ou ao vivo. Eu tô com uma ideia aqui, mas eu queria saber se algum de vocês tem algum caso, pode ser verdadeiro ou fictício, alguma questão desse tipo para colocar e a gente trabalhar a partir dessa pergunta. O que que vocês preferem? Que eu venha do que eu pensei ou vocês têm uma ideia boa aí? Uhum. Nada aí, Filipão? Nada aí? Nada aí, Ana? Fala. Poxa novata aqui, é que eu resolvi fazer o seu curso porque eu já estava, de uma forma intuitiva, aplicando algumas coisas. E eu percebo que as pessoas têm muita dificuldade de lidar com a expressão da raiva, né? E elas tentam controlar a raiva emocionalmente, e até quando você fala, solta essa raiva, a pessoa não sabe nem o que fazer. É muito engraçado isso, né? Não sabe, né? É assim, é uma coisa que a gente tem meio no inconsciente de conter, né? As boas pessoas contêm a raiva. E daí eu queria saber se você tem alguma sugestão para isso. Assim, acho que todas as emoções as pessoas têm alguma, né, uma tristeza excessiva, né, uma vontade de se matar, e que tem muito a ver com a raiva. Às vezes você pode curar uma vontade de se matar soltando a raiva, né? Então, é isso. Boa, boa pergunta, Ana. Ahn, Vamos lá, então. Bom, acho que a gente tem que pensar sempre amplo, assim, né? Assim, acho que raiva, realmente, ódio, raiva, é um dos sentimentos que são mais difíceis da gente lidar, de encarar, realmente, né? Principalmente pelo medo que isso gera de um descontrole, né? Assim, ai, se eu pego ele, ai, se eu não sei o que lá, a gente vive como se a gente fosse um bichão, assim, enquanto a gente é um ratinho de laboratório, né? Ninguém mata nem barata. Assim, pouquíssima gente tem essa pegada agressiva bem para fora mesmo. Como a Ana falou, e falou bem ali, a gente é feito de contenção. E quanto mais educado, polido, mais contido. Então, realmente, é muito comum que a gente pegue, principalmente classe média para cima, assim, as pessoas sem conseguir nem fazer contato com a raiva, né? A gente vê até muito frequente alguns tipos de discurso assim que eu acho que começa por aí, né? E falando assim, vou tentar falar o mais amplo possível, né? Às vezes, vou chamar assim, síndrome de princesa, sei lá, de alguma coisa assim. Aí a pessoa vai te contar uma história e a história é absurda. Vamos supor. Eu vou evitar de falar um tema específico, mas algo absurdo relacionado à família. Vamos falar. Alguma coisa da história ali aconteceu que é absurdo e essa pessoa não consegue perceber a raiva que ela tem da situação. E aí, para encobrir isso, por exemplo, ela vai fazer um discurso falando sobre como ela perdoa, como ela consegue perdoar tudo, como ela consegue superar tudo isso, ou seja, assim, como ela é uma pessoa muito boa, que ela consegue superar tudo. A Madre Teresa de Calcutá, tipo assim. Aí a pessoa, todo mundo atropela essa pessoa, todo mundo desrespeita essa pessoa e ela tá sempre aguentando e achando que é uma grande habilidade dela, né? Não, porque eu suporto isso, eu consigo suportar. Por exemplo, é algo que a gente vê muito claro. Aí tem uma coisa que eu gosto de fazer, né? Falando assim já, né? Começando a jogar a técnica, assim, né? Porque nesse caso que eu tô contando, por exemplo, essa pessoa não consegue nem admitir que ela sentiu raiva, percebe? Ao invés dela admitir que ela sentiu raiva, ela faz todo um discurso católico, cristão, enfim, tem outras traduções talvez que possam trazer também um discurso desse tipo.
Aí o que que eu gosto de fazer? Uma atividade que eu acho assim, porque a coisa é gradual, né? A bioenergética, principalmente norte-americana, do Lowen, é muito boa, ela traz muito elemento de expressão de agressividade. Mas isso não é algo que você deve fazer antes de ter certeza de quem é aquela pessoa também. Porque uma vez que você libera a agressão, e eu vou mostrar para você umas formas de fazer isso, você não consegue parar tão fácil. A gente não sabe o limite disso. Mas, enfim, vou continuar. Então, é algo a se fazer quando você tem um vínculo, quando você tem uma confiança, né? Quando você está seguro de que isso realmente pode funcionar. Então, eu vou partir do começo. Vamos supor que fica nítido já nas primeiras conversas ali, essa dificuldade da pessoa de assumir toda a emoção que ela considera negativa. Então, isso vai mostrar pra gente que ela está presa numa moralidade muito rígida, uma moralidade muito rígida, e que também é tão contida que não consegue nem fazer contato com essas emoções que ela considera negativa, tá? Eu não chamo emoção de positiva e negativa. Ela tá a pessoa que está nomeando, eu estou pescando isso. Aí eu gosto de um recurso que eu acho muito bom para começar a cercar o pensamento. O que que é isso, né? A gente quer que a pessoa perceba uns padrões, né? A gente quer fazer isso sem ter que falar, sem ter que apontar, né? Então a gente usa recursos para a pessoa ir percebendo. Eu adoro carta. Assim, ó, tipo, por exemplo, vou fazer o pai. Foi o pai, aquele cara que fez uma merda absurda. Obviamente que essa pessoa morre de raiva, mas ela não consegue nem aceitar isso, nem visualizar dessa forma. Ou você percebe que a agressão é só contra ela mesma, que também é uma coisa que você percebe, ela perdoa todo mundo, mas sempre ela é muito rígida, muito dura. Aí você pega um tema que restrinja bastante o discurso e pede uma carta. Por exemplo, então escreve uma carta para você mesmo, uma carta que você não necessariamente precisa me mostrar. Acho que isso é uma questão importante para a pessoa ter segurança, para se permitir pensar mais livremente, né? E perceber as restrições que existem nesse pensamento, né? E aí eu posso fazer, desde assim, escreve uma carta, então, a pessoa que se deprecia o tempo inteiro, por exemplo. Fala, ó, então escreve uma carta falando, quero que você escreva dos seus 10 anos de idade até os 20, tudo que você fez de bom e tudo que você amou. Então essa carta chama assim, Porque Eu Me Amo. E não pode ter uma crítica, não pode ter um senão. Então você vai ter que escrever uma carta escrevendo tudo de bom que você fez e tudo de bom que você tem de tal a tal período. Então essa é uma forma, por exemplo, de eu ajudar a pessoa a pensar. Ou escreve uma carta para o seu pai, então. Então vamos falar essa do anterior, né? A pessoa que não consegue assumir a raiva que está sentindo, que sente numa situação lá atrás, né? Escreve uma carta para o teu pai contando como você se sentiu nessa situação. Narra a situação para ele e faz isso. Aí, beleza. Isso já é um baita exercício. Às vezes as pessoas demoram semanas para fazer isso, mas percebe como isso já está trabalhando o tempo inteiro essa questão com a pessoa? Aí vamos supor que ela consegue escrever e ela quer mostrar. Ele, ela, né, gente? Desculpa que falando ela. É que a gente atende tanta mulher que é difícil pensar num cara fazendo isso. Então, tipo, mas enfim, pode ser qualquer um. É, aí ela vem com a carta pro pai e ela lê a carta e você percebe o mesmo padrão, por exemplo. Ela fazendo nas horas que ela vai sentir a raiva, que ela vai falar da desgraça, da cagada que o cara fez, do absurdo que ele fez, ela não consegue. Ela fala, ela começa a contemporizar de novo. Quando ela lê essa carta, ali você pode ir agora trabalhar de novo essa carta, porque agora ela está lendo. E com certeza, quando ela lê na tua presença, eu pergunto, né? Quer que eu leia? Quer que você quer ler para mim, né? Às vezes a pessoa gosta também da voz de outra pessoa ali, né? E ela mesma vai perceber que está fazendo essa mesma coisa, por exemplo. Ou seja, ela está cercando de cuidado um lugar que ela não deveria ter cuidado. Ela está se responsabilizando por coisas que ela não deveria ser responsabilizada.
E aí você pode continuar trabalhando isso. Ó, então vamos escrever de novo agora? Vamos escrever. Então, essa é uma forma que eu acho assim, inicial, tá, Ana? De introduzir temas, de cercar pensamento, de apontar obsessões, de apontar repetições, sem que a gente ainda invada o espaço ou permita que, ou movimente essa raiva, vamos falar assim. Movimente tanto, né? A gente está trabalhando aqui um aspecto mais intelectual, vamos dizer, né? A gente está partindo de um aspecto mais intelectual, de pensamento, né? Estou mostrando para a pessoa como ela não se permite pensar em algumas coisas. Ou estou mostrando para a pessoa como ela se impede de perceber uma realidade, né? Então, todos esses recursos que a gente usa de pensamento na mente o tempo inteiro, vai ficando mais claro. Então, é uma estratégia que eu gosto muito, assim. Usa imaginação, criatividade, dá para fazer isso com qualquer tema. Qualquer tema. Quanto mais circunscrito a situação, o período, quanto mais claro o objetivo, melhor. Melhor. Então, assim, você pode usar isso para. Eu estou colocando aqui para isso, mas pode ser para qualquer coisa. Tá, aí feito isso, vamos lá. Agora a gente vai pro corpo, né? Então a gente saiu, a gente percebeu já esses padrões, agora a gente vai pro corpo. E aí no corpo, todas as técnicas que a gente vai fazendo vão falar sobre isso. Deixa eu só minha pé mortal, vou fechando aqui. Ó. Então, como assim? Então vamos lá, Ana, se quiser me ajudar aí no raciocínio. O que é a raiva no corpo para você? Consegue fazer essa descrição para mim? Sim, é uma coisa que eu normalmente aponto até, né? Quer dizer, a pessoa tem. Quase ninguém hoje tem bruxismo maxilar travado, né? Tipo assim, os dentistas estão ricos com isso. Tensão aqui, dor de estômago, prisão de ventre, tudo isso está me falando de raiva. E Uhum. rinites, sinusites, tudo isso está me falando de raiva. Para mim é isso. Mas se você fosse falar assim, Ana, como é que você sente a raiva no corpo, assim, se for a sua raiva, não a do outro. Quando a Ah, raiva. eu acho que é uma coisa engraçada, mas eu começo a ficar um pouco tensa. Eu falo, você está tensa por quê? Eu percebo que as minhas musculaturas tá, sabe, eu estou um pouco mais tensa. Eu falo, você está tensa por quê? Né? Então é meio por aí. Eu acho que a minha raiva é bem mental, ela aflora bem mentalmente mesmo. E talvez por essa coisa do bruxismo, né? Essa dor que fica aqui, né? Que a Ela vem gente buscar? trava. Tá bom. Tanto que uma coisa que eu faço quando eu dou meditação é sempre pedir para soltar maxilar, soltar cervical. Eu sempre faço esses movimentos antes, mas Então, acho que é isso. obrigado, Ana. Então, como a Ana descreveu ali, você vai sentir a raiva no corpo inteiro. Eu acho que tem algumas questões ali que ela colocou. Eu sinto que geralmente quase todo movimento, né, ele parte da barriga ali, do estômago, que é uma junção de uma contração ou relaxamento do diafragma, que vai dizer o quanto de respiração tem nessa atitude. Então, quando a gente vai sentindo raiva, a gente vai se travando, né? Respirar menos, mais curto, né? Vai ficando. Eu mesmo, eu tremo todo com raiva. É muito comum desde criança. Tremo inteiro, meu corpo perco completamente o controle. Perco, por exemplo, sensação do pé no chão, perco um pouco da visão periférica. E tudo isso me dá muito medo também. Me dá muito medo também, porque fica difícil de eu fazer contato comigo quando eu estou numa condição dessa, porque é muita tensão e muita preparação. E olha só que contrassenso, né? Porque a raiva é um momento ali que você pode ter uma explosão muito grande, que você pode precisar de muito do seu organismo pulsando, né? E ainda assim a preparação dela é toda contraída, né? Que é esse choque que, por exemplo, que chacoalha meu corpo, né? É o respirando muito rápido num espaço muito curto, né?
Então não é diferente de uma expansão, assim, né? O corpo fica, tipo, contraído e vibrante, assim, como se fosse uma mola encolhida, né? Preparado para um momento posterior de grande descarga, de ganho. Eu percebo isso muito em homens, sabia o que você está falando? Principalmente coisas que vieram de infância. Esse congelamento, de alguma maneira, tem um congelamento, tem um tremor, tem. Eu percebo isso muito em meninos e coisas que vêm da infância. Uhum. Falando das princesas, agora falando dos príncipes um pouquinho. Aham. Se a gente olhar as crianças, quando eu sempre gosto de fazer esse exercício, pensar numa criança, criancinha mesmo, começando a ficar em pé ali e tal, e ver como ela recebe as acelerações, ou seja, como ela recebe as emoções e o que o corpo faz, né? Então a raiva a gente vai ter, a criança às vezes se morde, às vezes morde o outro, às vezes se joga no chão, né? Vai fazer uma birra. É uma emoção muito difícil de lidar mesmo, muito difícil. E aí fica claro ali na criança que não tem recurso, né? O quanto que ela tem que fazer para pôr para fora aquela energia, porque diferente da gente, ela ainda não tem essa capacidade de se conter. O que contém a gente é a couraça, né? É isso que se forma, é uma a couraça é social, né? Ela serve para a gente viver em sociedade também. Então, ela que traz essa contenção. A criança ainda não tem, então fica fácil de ver como a expressão daquilo é meio compartilhada. Não vou dizer que é idêntica, mas é muito parecida. Então, é sempre legal porque a gente vai ver isso no adulto. E no adulto a gente vai ver, então, uma imaturidade de alguém que não conseguiu amadurecer essa questão dessa emoção, por exemplo, assim, né? De como trabalhar essa emoção. Tá, agora sim, beleza, tamo junto, né, gente? Tudo isso pode ser a raiva. Tudo isso pode se apresentar como um sintoma, porque eu vou ter muita energia, muito sangue, vou bombear muito sangue aqui para essa região, porque aqui é a nossa garra, né? A gente é bicho. Então, tipo, eu vou me preparar para alguma luta ou fuga. Isso aqui tensiona tudo, né? As minhas pernas também, fica lotada de sangue ali para se eu precisar fugir, correr, alguma coisa assim. E já tá tudo preparado, respiração, coração, já tá tudo acelerado. Então a gente está pronto. A mandíbula travada, uma testa franzida, um olhar, sei lá, apavorado, tudo pode estar junto nessa conformação, né? Então, tudo isso faz parte do nosso olhar para a pessoa que a gente está vendo ali, que está cheia de raiva, certo? Ela saiba disso ou não. Então, isso vai aparecendo em tudo. E isso que eu acho que é a beleza agora do trabalho multi, com várias técnicas diferentes. Por quê? Então, eu vou só passar assim, né, gente? Então, alguém que não. Essa pessoa não sabe fazer nada. Vamos respirar junto, então. Deita no chão, vamos respirar. Provavelmente essa pessoa não vai conseguir levar o ar no peito. Provavelmente, ela estando muito acelerada, quando você fizer retenções, fala, ó, inspira cheio, inspira tudo até o peito, tal. Agora retém 5 segundos. Vamos supor, essa pessoa não vai conseguir reter 5 segundos, porque ela está numa aceleração gigante. Então ela vai ter que manter. Então tudo isso vai falar sobre a raiva. Sentamos para perceber um pouco melhor. Fizemos ali umas práticas de respiração deitado, tudo muito difícil, tudo muito travado, desconfortável. Sentamos então para a gravidade começar a fazer efeito. O que a pessoa provavelmente vai sentir ali também? Mandíbula que não vai soltar, essa dificuldade do olhar, do próprio olhar. Às vezes um corpo que já está balançado, meio que chacoalhado, que vamos supor que a pessoa chegou no início e você já tiver esse diálogo. Ela falou sobre a raiva, você percebeu, blá, blá, blá. E aí dali a pouco, então você está fazendo as práticas e isso já está rolando, né? Então são possibilidades. Aí a gente vamos pular para a próxima parte. Vamos supor, fizemos as respirações e tal, e a pessoa foi percebendo, mas foi fazendo também, então a gente foi indo além, não foi tão desconfortável e nem aconteceu nenhuma reação que a gente teve que trabalhar essa reação, tá? Então eu tô passando, falando assim, ó, deu tudo certo aqui nas respirações, então eu vou sugerir uma prática de chacoalhar. Aí a gente vai ter dois cenários, vai ter mais cenários possíveis, mas vai ter dois cenários mais prováveis. Um, essa pessoa é controlada demais. Ela não vai chacoalhar por nada nesse mundo hoje.
porque ela, por exemplo, tem medo do descontrole, de tudo que pode acontecer. Esse é um cenário possível. Então a pessoa vai estar tão enrijecida ali que ela não vai chacoalhar. Ou, no segundo cenário, ela já está tão latente na raiva que ela vai chacoalhar mais muito, mas vai chacoalhar assim, desesperadamente. Vai chacoalhar que você vai querer parar de que ela vai te chacoalhar. Então, tipo, a gente tem essas possibilidades. Tudo o resto também entre isso pode acontecer, né? Mas vamos ficar com essas duas pontas assim para pensar. Primeiro caso, então a pessoa é tão controlada, tem tanto medo dessa raiva dela ali, que ela não vai conseguir chacoalhar. Então o que a gente vai utilizar? A gente vai utilizar as práticas de chacoalhar voluntariamente. Por quê? Porque a gente quer ver o que acontece quando joga um pouco mais de carga ali, quando o corpo começa a circular um pouco mais, quando a gente sai desse lugar tão confortável que é a racionalização, sentadinho e tal, né? Quando a gente começa a mexer esse corpo, tem alguma reação ali que a gente consegue visualizar? Quando eu aumento essa carga, que é o que é carga, né, gente? É o pulso, né? Eu coloco mais movimento, o coração pulsa mais, o diafragma funciona mais, a respiração aumenta, né? Tô falando disso. Aumenta a eletricidade no sistema nervoso, né? Então vamos fazer esse chacoalhar e vamos ir dando um tempo, e aí é importante nas presenciais aqui eu sempre mostro isso, né? Quando o trabalho está começando e a gente está testando as coisas, o terapeuta usa relógio. A gente não vai ficar contando com o tempo na nossa cabeça, porque às vezes a pessoa entra numa angústia ou a pessoa entra num estado de expressão emocional, e aí 1 minuto é 2 horas. Então, o que que eu faço? Eu olho o relógio, eu ligo o cronômetro e falo, ó, vou esperar uns 3 minutos. E vou controlando, me controlando, respirando, né? Vendo o que eu sinto. Então, se vocês olharem até as fotos que geralmente tem dos trabalhos que eu faço, quase sempre eu tô com a mão em mim enquanto eu tô falando com a galera nas práticas. Por quê? Porque eu tô tentando me sentir também. Se eu ficar com muito medo, eu não vou fazer. Se eu sentir um desconforto, eu não vou fazer. Então, tipo assim, né? Então, acho importante a gente estar, né, nesse contato enquanto terapeuta com a gente, e aí aterrado no tempo. Então, assim, relógio, relógio. 1 minuto pode ser pouco, mas deixa uma pessoa tendo um acesso de raiva na sua frente 1 minuto, você vai ver o quanto demora isso. Demora muito, demora muito. Então, enfim, tem a gente lá. Vamos sempre estar consciente desse papel nosso ali, né? E aí vamos jogar. Agora voltando para a prática. O que tende a acontecer quando a gente jogar mais carga ali? Tende que esse corpo, essa pessoa, comece a apresentar liberações, e aí sim eu digo liberações porque são movimentos neuromusculares e não de emoção. O que é a liberação? É tipo assim, começa a dar uns espasmos. Você vê, você vê umas cadeias de chacoalho. Você vê uma. Então, isso eu chamo liberação. Essa liberação muscular mesmo, assim que acontece. E provavelmente vão ser nessas regiões que a gente falou antes: mandíbula, pescoço, diafragma. Daí qual é o trabalho que eu acho legal clínico para começar? Vai e volta. Então eu falei para a pessoa lá chacoalhar tipo, por querer, né? Eu vou só ficar aqui mesmo, gente, só para ilustrar, tá? Ah, aí ó, quadril, né? Chacoalhar por querer é jogar o quadril para frente, para trás. Então isso aqui é um chacoalho voluntário, né? Eu estou provocando ele para frente e para trás. Eu posso começar até assim devagar, lá, 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 e depois eu vou acelerando com a pessoa e vou incentivando, né? Ó, abre o pé, sente o pé no chão, porque a gente quer a pessoa aterrada, né? Sempre a gente quer a pessoa aterrada. Então, e aí o que eu posso ver aqui? Ah, a pessoa tá aqui, tá meio dura, ó. O quadril não mexe tanto, que é normal, mas você começa a ver uma coisa do braço. Você começa a ver uma coisa, essa boca que não descola. O que a gente faz, ó? Então fui lá, fiz 3 minutos. Fiz lá, chacoalha aí, lá, 3 minutos. Agora vai diminuindo, calmou, calmou, calmou. Entro na frente da pessoa e pergunto o que você sentiu, como foi para você.
Tem alguma região do corpo que chamou a atenção? Essas são as perguntas que a gente faz. Aí ela vai falar, ele vai falar, blá, 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 blá. Beleza. Ah, vamos fazer mais uma vez? Faz mais uma vez. Quem sabe, mais uma ainda. E acabou a sessão. Entende? Porque o que a gente está fazendo? A gente está dando tempo para a pessoa perceber. Enquanto numa prática fluida nessa mesma 1 hora, eu ia fazer, tipo, sei lá, 20 movimentos diferentes. Eu adoro variar movimento. Numa prática de consultório, eu vou reafirmar um ponto várias vezes. Eu quero deixar uma impressão muito clara. Quanto mais clara for essa impressão que ficou, mais valeu essa nossa sessão, esse nosso encontro. Por quê? Porque isso vai dar elemento para essa pessoa entender alguma coisa sobre ela. O que? Não sei. Talvez ela me conte na próxima sessão. Talvez eu nunca saiba. Então, tipo, né? Não é sobre isso. Mas se eu fizesse, ah, não, então agora eu preciso fazer, por exemplo, eu entrar na onda que eu preciso fazer as técnicas direito. Então eu teria que que fazer o chacoalho, no mínimo, né? Chacoalho, grounding, arco para frente, arco para trás. Puta, eu não fiz nem arco para frente, nem arco para trás. Tudo bem. Na próxima sessão eu posso me dedicar só a isso, por exemplo. Ah, eu acho que se essa pessoa, se eu, se eu conseguir flexibilizar mais o diafragma, eu acho que vai mudar essa dinâmica. Por exemplo, eu percebo que tá travado o diafragma ali. Aí eu vou ficar. Então, a próxima sessão, vamos fazer 3, 4 arcos para trás. E aí, só vou fazer isso. Depois, na próxima, quem sabe 3, 4 arcos para frente. E aí, sim, na quarta, quinta sessão, puta, de repente a gente já consegue fazer isso tudo da mesma forma. E se a coisa corre desse jeito, em 5 sessões assim, você pode crer que a percepção da pessoa já vai estar um pouco diferente em relação à do início. Óbvio, sem milagre, sem resolução, mas sim, uma mudança clara de percepção, assim. Tipo, por quê? Porque agora a pessoa descobriu também que pode chacoalhar, por exemplo. Ou ela tem certeza, porque ela tem isso no corpo, né? De como que a respiração modifica e de como ela é modificada pela respiração, né? Então a gente vai dando, além do fazer o trabalho de percepção, a gente também vai dando recurso de autorregulação, vai ampliando, né, os recursos de autorregulação, uma vez que a pessoa incorpora isso. Agora, antes de. Eu sei, né, gente? Blá blá blá, né? Espero que vocês estejam. Tô tentando ser claro. Agora, vou pro outro lado, né? Então, essa aqui é a pessoa que não chacoalhava, né? Que é a pessoa que estava muito contida. Agora, vamos falar da que chacoalha pra caramba. Ali, aí é muito uma questão de feeling e de. O que que eu quero dizer com isso? Quero dizer assim, o quanto a gente percebe que aquela pessoa tem capacidade de estar tá ali, tem presença ali. Vamos falar assim, quanto que ela está confortável ali. Porque daí eu já fiz de diferentes formas já. Em alguns casos, quando eu percebo que aquele corpo está chacoalhando muito, e às vezes a gente vai criando esse olhar também, né, gente? Mas, tipo, tem gente que chega tremendo no consultório. Porra, pra gente isso é maravilhoso. Tipo assim, tá ligado? Tá ligado? A gente já tá na boca do gol. Agora a gente nem precisa perder tempo, entendeu? Assim, com muita coisa. Porque você fala, cara, esse corpo tá louco pra chacoalhar. Vamos chacoalhar esse corpo e ver o que vem depois. Então tem um caso, acho que eu já contei aqui algumas vezes, mas vou contar aqui de novo. Era um menino. Ele tinha 28 anos, mais ou menos. E ele tinha uma questão quando ele ia dormir à noite, a perna dele ficava chacoalhando. Acho que a síndrome da perna inquieta, uma coisa assim que chama. E ele era psicólogo, esse menino, era um galegão, um menino bem alto assim, lá de São Paulo, trabalhava lá na época. E, e a namorada dele que tinha mandado ele lá no meu consultório. A namorada dele estava incomodada com isso. Ele não. E aí porque ele não sentia nada, ele se chacoalhava e dormia, ele falava que não era um incômodo, né? Mas ela estava se incomodando, então ele resolveu ir lá, ela viu na internet que eu gostava de chacoalhar e falou pra ele, ó, tem um cara que chacoalha aí, vai lá ver quem que é. E ele veio.
Então, ele não era um menino da internet, assim. Então, tipo, ele não tinha rede social, não tinha nada. Ele chegou lá sem eu saber nada sobre ele. Então, ele chega e eu percebo uma tranquilidade no menino. Meninão. Aí, tipo. E aí, ele era psicólogo. Então, eu falei, eu vou logo fazer as perguntas direto, na lata, né? Primeiro, eu já perguntei, ó, falei, ó, você é psicólogo e tal. Você quer fazer um resumo para mim da sua própria análise? Eu faço isso com muita frequência, quando a pessoa já vem de outros trabalhos, porque por que que eu vou desperdiçar tudo isso? E por que não também, às vezes a pessoa está com a percepção completamente errada. Já aconteceu casos, posso contar outros aqui, depois que você fala, caramba, velho, o cara fez 10 anos de terapia e saiu com essa ideia tão torta, né? Mas enfim, deixa eu focar aqui. Aí então esse cara chega lá e aí e aí eu já pergunto pra ele: você já teve ideação suicida? Você já tentou se matar? Essa é a pergunta. Por quê? Porque se a pessoa falar que sim, a gente já sabe que essa pessoa não é uma neurótica comum. Ela pode ser uma psicótica, pode ser uma psiconeurótica. Então aqui vai ser outro trabalho. Qual trabalho? Pele, pele, pé no chão, acolhimento. Pele, pé no chão, acolhimento. Olho, pele, pé no chão, acolhimento. Olho, pele, olho. Daqui 6, 7 meses, boca. Então, tipo assim, é outro trabalho. É outro trabalho. Então, essa pergunta é essencial. Eu fico em choque, gente. Eu fui fazer um retiro agora recente. Eu falei isso e todo mundo me criticou. Falei, cara, a maior causa de morte no mundo é suicídio. Você não perguntar isso hoje em dia, é você não fazer seu trabalho. Minha questão, eu acho que você não ter esse cuidado é porque você não sabe o que está fazendo. Desculpa falar assim, né, gente? Não quero ofender ninguém, mas tipo, eu acho que é uma questão muito séria e que afeta demais o desenvolvimento do trabalho. Então, se você não tem coragem de fazer essa pergunta, talvez não seja esse seu trabalho. Porque a gente vai lidar com isso, tá ligado? Talvez pessoas se matem fazendo terapia com a gente, talvez isso é muito frequente. Então, se você não está preparado para isso, não pode pegar caso. Não é que você não pode trabalhar, mas você não pode pegar caso de quem tem ideação suicida. Então, essa é uma pergunta essencial. Porque daí o que que eu faço também? Nem sempre eu quero pegar esse tipo de caso, porque é difícil. Aí eu encaminho. Eu não quero, mas olha, sinto muito, mas não me sinto. Eu não me, nem falo isso geralmente, eu só indico. Falo, olha, eu acho que para esse seu caso, tal pessoa é mais indicada. Pronto. É meu direito não pegar o trabalho também, né? E acho que é o cuidado obrigatório. Então, fiz as perguntas para o menino, você já tentou se matar, faça sua análise para mim mesmo. E ele me contou, o pai dele tinha morrido anos antes de uma doença degenerativa. Então ele ficou 2, 3 anos cuidando do pai acamado. E durante esse período surgiram esses tremores. Então pronto, a gente tem uma história. O que significa isso? Tem contexto. Ah, não é que a gente não sabe de nada. Agora a gente sabe, ele localizou, ele falou, cara, eu passei esses anos filha da puta na minha vida aqui, velho. Foi foda. E eu comecei a tremer depois disso. Mas beleza, meu pai já foi, tá tudo certo, lá, 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 só que eu tô tremendo ainda. Eu falei, beleza. Aí foi isso, Esse demorou uns 15 minutos, mais ou menos. 20 no máximo. Eu tenho sempre tatame na minha sala, né? Aí eu falei, cara, então é o seguinte, já fui direto ao ponto. Falei, ó, deita aqui, deitei também. Falei, ó, aí eu mostrei pra ele. Deitei no chão, coloquei o pé com o pé, né? Aproximei o joelho direto, sem firula nenhuma, porque o corpo estava chacoalhando já. Eu só queria ver se ele comprava a minha ideia. Ele comprou, na hora, ele já colocou ali, começou a chacoalhar. Deixei ele 40 minutos chacoalhando. Nunca faço isso. Não é esse o recomendado. Só que dentro do contexto ali, da segurança que ele me passou, ele era um cara tranquilo, estava com um olhar super bom, senti ele entregue, senti que ele tinha realmente uma consciência grande da história dele, de tudo que tinha acontecido. E aí foi como se eu só falasse assim, ó, cara, aqui você pode chacoalhar à vontade. Aqui tá tudo bem isso aí, não é problema pra nós, chacoalhar. O corpo chacoalha mesmo. Foi as palavras que eu uso geralmente com as pessoas. Cara, você sabe que o corpo chacoalha, né? Que isso era sobre essa aula que eu tinha pensado em dar pra vocês hoje, assim, tipo, como falar pra alguém que nunca chacoalhou chacoalhar. Que eu acho que é um desafio para a maior parte de quem começa a trabalhar com isso, né?
Mas resumidamente falando isso. Ah, o seu corpo chacoalha? Chacoalha. Ah, então beleza. Ó, se a gente faz assim, tá vendo? Chacoalha, né? Chacoalha. Então vamos chacoalhar? Chacoalha. Pronto. Quanto menos a gente racionaliza, melhor. Porque é uma prática do corpo inconsciente. Então, se a gente começa a querer teorizar pra caramba, começa a querer explicar demais, você está se distanciando do movimento. A conversa boa é depois. Então, assim, a conversa antes, ela é bem prática e objetiva. A pessoa já está na minha, ela quer fazer terapia comigo. Tem 1 milhão de terapeutas, ela quer fazer comigo. Então, pô, ela já está na minha. Eu não preciso convencer mais ninguém aqui. Eu só preciso mostrar. Então, assim, eu mostro. Eu faço junto. Quanto mais eu vejo que é estranho, quanto mais desconfortável a pessoa tá, mais eu vou fazer junto. Essa é a técnica, que é falar pouco e fazer. Se ela me vê chacoalhando um monte lá, ela já não se sente tão ridícula em chacoalhar. Se ela me vê fazendo careta, soltando som, ela já não se sente tão ridícula de fazer isso. Então essa é a minha ideia, né? Eu vou sempre perto do tom que eu gostaria que a pessoa fosse, né? Nesse começo, assim. Bom, esse menino ficou lá chacoalhando 40 minutos. Eu sentei no sofazinho, peguei meu celular e fiquei olhando lá e cá, lá e cá, lá e cá, porque são 40 minutos de agonia, percebe, gente? O nosso trabalho é ficar sustentando isso e nada mais. Então eu fiquei lá os 40 minutos olhando aquele corpo chacoalhar para lá e para cá. E aí começaram a aparecer alguns movimentos interessantes, que são assim, é quando a gente consegue diferenciar dentro do chacoalho o que é espontâneo, o que é produzido. E esse menino tinha uma coisa lá que não podia ser espontânea, porque imagina, ele tá deitado no chão, chacoalhando, aí tá lá, e de repente essa mão vinha aqui e ficava fazendo assim, ó. Como que essa mão faz assim, né? Se a gente tá largado no chão. Então tinha alguma coisa ali, fazia. E aqui por isso que eu deixei muito tempo, que eu pensei assim, ele tava curtindo, nitidamente, fazer. Falei, quanto tempo vai demorar para ele cansar e parar de fazer esses movimentos que são produzidos? Porque cansa pra caramba ficar chacoalhando 40 minutos. Esse moleque era um galegão, ele tava todo suado. Ele já tava todo suado ali, vermelho, só que ele não parava. E isso me dizia assim, puta, ele tá curtindo. Ele não quer parar por mim, ele já tinha parado, já faz 20 minutos. Enfim, agora para encurtar essa história, 40 minutos depois ele parou, deitei ele de barriga para baixo, peguei um lençol, encobri ele bem cobertinho, que nem um charutinho, para dar bastante pele, para ele integrar bem gotoso. Deixei ele 15 minutos integrando. Se meu consultório tinha um jardim, eu saí do consultório, fui pro jardim, fiquei lá 10 minutos, 15 minutos esperando, deixando ele sozinho lá, curtindo o soninho dele. Voltei, a gente conversou, ele tava bem. Nunca mais ele teve essa bagulho à noite. Ele continuou vindo, ele veio mais 10 vezes, a gente fez 10 sessões no total. Mas foi isso. Tipo assim. E aí a gente pensa, mas cara, é tão simples assim. Não é que é tão simples, é que a neurose é muito complexa. Esse coitado tava. O corpo dele tava tentando chacoalhar faz 2 anos. E ele não deixava. Porque não pode. Porque ninguém chacoalha. O corpo já tava chacoalhando. Se ele se entregasse para isso em algum momento ali, né? Esse corpo ia chacoalhar e pronto, ia diminuir a latência. O corpo muitas vezes mostra o que ele quer fazer. A nossa dificuldade é em comprar essa ideia, aceitar isso. Então, nesse caso, por exemplo, foi assim. Ele voltou, claro, a gente continuou trabalhando, pulou um monte de conteúdo, né, gente? Eu tô assim, é difícil, né? Tô tentando ser simples aqui no. Agora eu vou finalmente, Ana, até porque hoje eu não vou poder atrasar muito. E vou mostrar então, e depois? Depois, o que a gente pode fazer? Tem vários bons aqui de bioenergético para agressividade. Deixa eu só me ajeitar aqui que eu vou ter que ir pro chão. Tiro. Arthur, sustentar uma pessoa chacoalhando 40 minutos não é nada simples. Eu não sustentei, então, ele só não parou, entendeu? Então, mas você sustenta, né, a sua presença. Sim, mas eu falo, tô há anos nessa, né, Ana? Então, eu acho que é o nosso trabalho, né, de entender que é só uma expressão do corpo, né?
Mas demora muito, né? É difícil mesmo. Eu não recomendo fazer dessa forma, só contando. Ó, agora, então, pra mim isso aqui tá gelado, gente. Caraca, gelou minha bunda aqui, esse colchão. Ai, desagradável fazer assim. Mas agora eu vou só mostrar, tá? Eu não vou fazer porque é muita coisa, mas essas são algumas práticas excelentes para liberação de agressividade. E eu uso muito ela também, igual eu falei do meninão, quando é essa pessoa que acha que é o bichão. É muito comum quem tem muita raiva e não tem contato com isso achar que é muito bravo, achar que é muito, que é assim, violento, pá, pá, pá. E isso aqui mostra para a pessoa que você é nada, porque 10 minutos fazendo isso aqui quebra qualquer um, assim, no nível que você fala, nossa, tá vendo? Você acha que você mata alguém, você não consegue se matar 10 minutos. Acho que aí são várias possibilidades, né? Esse aqui é o mais clássico que eu vou mostrar primeiro. Era do Reich que criou, o Lowen fazia muito, ele se apropriou desse exercício. Eu acho que das melhores frases e ideias do Lowen é essa, que ele fala assim, né? Todo dia eu acordo, sinto raiva, choro, e depois eu vou viver meu dia. Porque ele acordava e fazia esse exercício aqui, e aí tinha a expressão de emoção que vinha, e depois ele vivia o dia esvaziado, já com isso regulado, né? É tipo assim. Então, perna e mão invertida. Isso, isso. Então, eu tô fazendo um murro aqui, um chute lá, né? E pode ser um não com a cabeça também, se quiser fazer tudo. Ó. Não, 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 não. E vai. Depois isso vai se descoordenando às vezes, né? Aí, por exemplo, você vê que está muito no pé, que essa pessoa está muito no pé, você pode pegar um monte de cobertor, ou você pode pegar uma bola de pilates, ou você pode pegar uma caixa da bioenergética, que é uma caixona para chutar mesmo, e aí você pode incentivar no chão. Então vai pro pé, vai pro pé. Bate lá, chuta. Então, tipo, tudo isso aqui a gente faz. 10 minutos você vai ver a pessoa morta ali chorando, provavelmente, depois de uma descarga. Outras possibilidades. Essa é muito boa também. Faço mais essa que eu vou mostrar agora do que as outras. Então eu vou pegar, ó, eu vou montar uma pilha. Isso aqui é pouco, tá? Geralmente eu vou fazer uma pilha alta, assim. Colchonete, cobertor, o que você tiver que sirva para isso. Aí eu posiciono a pessoa aqui, ó, eu tô ajoelhado. Deixa eu abrir um pouco aqui. Ajoelhado. Ó, você vai pegar essas duas mãos aqui e você vai bater aqui em cima. Ah! 3 minutos, acabou para você. Só que aí o que a gente faz? Não deixa parar. Aí a gente tem que ser um pouco sádico nessa brincadeira. Porque ele não era o bichão, ele não é o cara agressivão, não é a pessoa que tá cheia de raiva que vai matar todo mundo. E agora em 4 minutos você vai parar? Não, agora você vai fazer. Agora vai. Agora vai. Você vai ficar incentivando a pessoa, gritando. Você vai fazer um teatro ali com a pessoa, né? Vai pra fora, bate, bate forte. Ou senão eu vou pegar, segurar a mão da pessoa, assim, quando ela for bater, eu fico atrás da pessoa e seguro. Ai, faz força da porra. Por quê? Porque a gente quer, daí é a hora, tá ligado? Agora é a hora, então vamos pôr pra fora mesmo, tipo assim, né? Agora não é hora de economizar, não é hora de, é hora de dar movimento. Porque qual é a questão? Fez isso pela metade, essa pessoa sai de lá com uma raiva, com uma desestabilizada de um jeito que você não quer. Então, tipo, começou um processo de expressão, de emoção, de descarga, agora o tempo é outro. Agora a gente tem que se responsabilizar por isso e ajudar essa pessoa a se compensar de novo para ela poder ir embora bem. Fala aí, Douglas. E tem Respiração alguma foi pro pau já. tem alguma condução assim da pessoa mentalizar aquilo que gera raiva, assim, alguma coisa assim, para ela Pode ser, direcionar? pode ser. Porque como vai ter o contexto antes, né? A conversa e tal, então isso já vai estar meio. A gente não faz isso sem contexto, porque senão
né? Assim, vira uma prática física, assim, né? Então, a gente vai fazer isso quando a raiva já tá ali. Tipo, ela já pintou, né? E aí eu falo, ah, agora então é a hora, né? Então, às vezes, nos processos que eu tenho feito, assim, às vezes você percebe, assim, numa sessão que a raiva já tá lá. Você fala, nossa, a pessoa trouxe o tema, né? E já tá diferente, já, ó, como ela veio diferente já, né? Geralmente é na próxima. Geralmente é na próxima, entendeu? Você vai meio amadurecendo, assim. Aí uma coisa que eu faço também para não guiar a expectativa, vamos dizer assim, né? Porque eu acho que isso atrapalha também. É tipo assim, desde o primeiro dia, se é online, é óbvio, né? Se é online, eu vou falar assim, cara, deixa um colchão durinho aí na onde você vai fazer o trabalho. Só falo isso, só. Se a pessoa perguntar para quê, é porque de repente a gente vai usar. Mas eu não vou falar o que que é, nem quando. Mas eu já crio esse hábito de ter um colchão ali, porque muitas vezes esse negócio é o que a gente está falando, né? A raiva é uma aceleração muito rápida, é uma emoção rápida. Então, do nada, e a raiva aparece. Ali é o momento. Então, tipo, eu não sei também quando eu vou fazer, entendeu? Mas a gente tá preparado para isso, né? Então, peço para deixar isso e às vezes até umas almofadas, travesseiro, porque você pode colocar embaixo da mão, dá para apertar, dá para torcer, né? Tudo que seja movimento agressivo é válido assim. Então é isso, assim, mas a gente, dentro do contexto, assim, isso, a gente pode brincar com isso? Fica à vontade, né? Eu acho até que tem alguma aula da formação que são essas práticas. Deve ser no ciclo 3 se eu não me engano. Aí pode brincar, experimenta aí 5 minutos, 7 minutos, você vai ver que, cara, é muito cansativo, assim. E depois, aí essa pessoa vai ter uns 3 dias de raiva absurda. Então aí é o momento da gente conversar, falar que isso vai estar circulando, falar que esse corpo vai ficar todo dolorido, porque vai ficar todo dolorido. Então, tipo, né, é de fazer essa. Só que aí abre-se. E aí, cara, abre-se duas portas também, ou mais, né? Mas, tipo assim, uma vez que essa agressividade é contatada e é trabalhada, é expressa, é muito provável que essa pessoa entre numa depressão. É muito provável que essa pessoa entre em contato com tristezas mais profundas. Por quê? Porque a raiva, em grande parte, encobre isso. Por isso que a gente não. Por isso que também o sistema é esse. É raiva e ansiedade aqui em cima para a gente ir se movendo na vida. E se movendo na vida. De repente a gente tem alguma. Usa essa energia de raiva, de tudo mais, e aí a gente entra em contato com o que está lá embaixo. Tristeza, medo. Pode ver, né? As tristeza e medo, né? Peito, barriga, né? Uma coisa mais pra cá. A raiva já trava a gente lá em cima. Então, tipo, é um sistema mesmo, porque o corpo não quer entrar em depressão. Mas terapia, muitas vezes, é esse processo. Entrar em contato e depois ficar triste com o que percebe. Porque é a realidade. Pô, não é fácil a realidade. E aí o que a gente faz? A gente tá do lado. A gente tá do lado. Porque aí a partir desse esvaziar-se é que a gente vai abrir uma janela para mudanças, ajustes. Só que isso só depois que a gente está na realidade. Não na realidade, né? Eu não quero falar assim, porque a gente não está na realidade, nem lá, nem cá. Mas mais perto da realidade, mais perto de um contato com a realidade, né? Aí, a partir desse momento, é que a janela de mudança pode acontecer. Se eu nem consigo me entender, se eu nem consigo me enxergar, se eu nem sei quem eu sou, como é que eu sou, quero mudar o quê? Entende? Então, tipo, beleza, tenho queixas. Tá, mas eu preciso que a gente juntos crie uma estratégia. E a estratégia parte do ponto do que você pode fazer. Porque aí sim a gente vai saindo da idealização. Eu não sou quem eu gostaria de ser, eu sou quem eu consigo ser, né? Então, tipo, aceitar isso é triste. Então, normal que eu me deprima quando eu percebo isso. Falei, caralho, eu não sou tão foda quanto eu gostaria. Mas eu tenho qualidades também. Eu posso me desenvolver, ou eu posso, né, servir de uma forma, ou enfim, né? Mas dentro desse contexto que. Então, isso não é nada tão rápido assim, sabe? Óbvio que às vezes falando assim parece muito rápido. São processos, né? Processos. Gente, se alguém quiser perguntar alguma coisa, fica à vontade. Tem mais 10 minutinhos.
Tem no chat uma pergunta. Uma vez aconteceu comigo, né? Mas acho que a Lu tá só comentando, né? A Lu já praticou bastante comigo, ela é de Floripa aqui. Eu fazia uns Não, grupos teve uma semanais. pessoa que antes fez uma pergunta, que ela era Consegue ler pra loira. mim, então? Eu não tô achando. Putz, peraí. É, Não, é a mesma pessoa. Desculpa. imagino. Bom, gente, então tá bom também. Eu vou viajar hoje, vou lá pra Porto Alegre. Eu vou pegar meu passaporte português, então, meus queridos portugueses da turma aí, estou achando que vou. Fala aí, Fê, fala aí. Então, na verdade, eu queria tirar uma dúvida agora que você falou antes do chacoalhar mais voluntário, né? E aí aquele movimento de Kundalini, báscula, que vai fazendo com o quadril, né? E aí eu queria tirar uma dúvida sobre aquela aula que a gente tem, que é no chão, que a gente faz esse movimento, e aí com o toque, né, e tal. Qual que seria a diferença, tipo, de fazer ele, que tem aquela outra que eu acho que é de mais carga, né, que daí a gente faz em pé e tal, vai fazendo bastante, bastante, dá uma expansão grande, mas eu percebo que essa no chão também dá essa expansão, só que qual que é a diferença, assim, de fazer esse mais Uhum. sutil e esse em pé, né, de... Cara, acho que não é tão fácil essa resposta, na verdade, porque vai depender também de quem está fazendo. Como a gente já conversou aqui várias vezes, né? Nem sempre as práticas têm o mesmo efeito para mim e para você, né? Assim, né? Então, mas sempre que eu estou fazendo em pé, é porque eu estou privilegiando um aterramento, estar no mundo, estar no mundo. Quando eu estou fazendo deitado, eu estou privilegiando um pele, costas no chão, mão no peito, pele, 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 pele. Então eu tô, vamos falar assim, tô mergulhando mais para dentro, deitado, e em pé eu tô falando, ó, vamos se ligar como a gente se põe na vida, né? Porque é muito comum nas práticas em pé a gente fazer alguma prática de expressão, encaminhar para esse lado, assim também, né? Mais de estar no mundo mesmo, assim, presença e tal, né? Então acho que é por aí que eu diria. Mas eu acho que são práticas complementares. Em geral, assim, na minha percepção, as pessoas têm mais facilidade de chacoalhar no chão. Então, geralmente eu começo pelo chão, porque também é o lugar do acolhimento, é onde eu posso dar mais pele, onde eu posso dar mais holding, né? Que é colo, mano. Colo. Posso dar mais colo, maternar, né? Que a gente fala em terapia. Então, esse primeiro momento mais no chão. A não ser que eu perceba que a pessoa é muito away. Aí se eu vejo que ela. Pô, eu tô com cada palavra hoje aqui, né? Mas que tipo, ela tá muito fora, que ela não tem muito contato, que ela já não já é meio viajona. Assim, né? Daí nesse caso eu vou já direto, eu não vou fazer no chão porque eu vou ampliar essa desconexão potencialmente. Ou eu vou compensar, né? Fazer no chão, terminar em pé, por exemplo, assim, né? Começar no chão, terminar em pé. Então, é isso, foi que eu posso te dizer assim. Mas é tudo, se você for olhando ali, as técnicas elas vão agregando elementos. É a mesma do início ao fim que vai agregando elementos. Então, quando chega nessa hora dessa meditação que você falou do chão, que é a de toque sutil, que essa eu amo fazer, é porque o bagulho tá bom, tá ligado? Tô trabalhando o prazer, tá ligado? Trabalhando a expansão. Falo, puto, quando a gente chega, se é esse o caminho, puto, daí eu tô felizão com a pessoa. Porque a gente já tá falando de coisa, de outras coisas, sabe? Então, é difícil chegar nesse lugar. A verdade é essa. É difícil chegar até ali, tá ligado? Mas às vezes chega. Fala aí, Márcio. Acho que Tudo bom, Arthur? Tudo bom? beleza, querido. Beleza. Beleza, querido. Queria te perguntar uma coisa, eu acho que não vai dar para você responder agora, assim, pode ser um pouquinho mais elaborado, mas aí você pode responder rapidinho, meio minuto, ou também responder e falar aonde eu poderia encontrar as aulas. Você falou um pouquinho da raiva e por baixo da raiva a tristeza que emerge, né?
depois de um trabalho assim de liberação, né? É, e qual seria a relação assim da raiva com o medo, né? Porque assim, a raiva geralmente às vezes ela segura as mágoas ali como uma proteção, né? E como que é essa relação do raiva e medo dentro? Acho que é bem parecido. Ô, Marco, vou só desligar seu áudio que tá vazando, tá? Eu tô me ouvindo duas Tá vezes. bom. Sim, porque da mesma forma o medo também vai encobrindo tudo, né? Porque o medo é talvez o sentimento mais presente na vida de um neurótico. Não é assim, quem não tem medo nenhum, talvez esteja em outro campo também assim. Agora nós neuróticos morremos de medo de tudo. Morremos de medo da morte, para começar, e depois de tudo que representa isso na nossa vida, que é quase tudo. Então, assim, então o medo vai estar sempre lá, assim, né, nesse lugar na frente, vamos dizer assim, até porque ele é para isso, é uma questão de preservação, né? A gente tem até aqui, né, se a gente olhar a nossa neurologia, né, aqui no hipotálamo, que chama, que é essa parte límbica do cérebro, né, tem as amígdalas, que são estruturas de defesa, assim, de mostrar quando é perigoso. A gente fala isso, eu farejo, que não tá bom aqui, né? E é bem pelo nariz mesmo. Então, tipo, é bem na frente, na entrada do nariz, assim. Então você vê como o medo vem na frente, porque a gente vai farejando, vai sentindo e vai sentindo medo, vai sentindo desconforto, né? Então funciona parecido assim também. Conforme a gente vai se incorporando, corporificando, corporificando a gente mesmo, né? Aí a gente vai ganhando segurança e a gente vai lidando melhor com esse medo, né? Andando lado a lado com esse medo, assim, né? Mas a gente não tem, por exemplo, um exercício de descarregar medo, porque o medo não é uma emoção que se move desse jeito, né? Então ela é diferente. A gente vai ganhando confiança de andar com medo, assim, né? Andar com medo. É legal, legal. Eu comentei isso, fiz a pergunta porque às vezes também assim, parte do nosso medo às vezes é da nossa raiva contida, né? Da nossa Total. agressividade, por isso. Posso? É o medo da gente mesmo, né? Que eu falei no início ali, que é esse lance da gente se achar muito bichão. Que é porque se acontece comigo eu mato, se acontece lá, e do mesmo lado sexual também, quando eu dava os cursos de tantra ali, você via isso, não, porque se eu vou ali, eu transo com todo mundo. Chegar Tem, lá, fala aí já. tem um lugar que eu, enfim, no tratamento com a psicanálise, com o medo, né? Toda raiva um dia foi medo, né? Porque para ter se instaurado a raiva precisou de um desamparo, precisou de uma agressividade ou do pai ou da mãe ou do quem fez esse trabalho do cuidar, né? Realmente se a raiva fixar demais no corpo, de fazer couraça, é porque está lá na infância, nesse processo. Então toda raiva um dia foi medo e desamparo, né? Dos processos, porque vai voltando, né? Porque a raiva às vezes é só com a família, trabalha isso, vai a raiva para o trabalho, às vezes a raiva vai para si mesmo e começa alimentação ou então compulsão com drogas. E daí eu vou tentando realmente direcionar para isso, para o desamparo e para essa sensação de medo, que é insuportável de sentir, daí a pessoa desloca para a raiva. Eu acho que pensando nessa pergunta ali, eu penso nisso Perfeito. que todo lugar que tem raiva teve medo do primeiro, né? A raiva é o secundário, é a formação reativa do sintoma. Uhum. Perfeito, João. Obrigado pela elaboração. Para fechar aqui, diga aí, Lu. Oi, desculpa, eu Olá. não consegui fazer funcionar antes, por isso que eu demorei. Boa. Eu comentei antes, né? Isso que você falou desses movimentos expressados em terapia, né? Foi por isso que eu realmente te procurei, assim, porque eu já te conheci o teu trabalho, já chacoalhava, mas eu experimentei algumas vezes de treinar movimento, e aí eu, né? E um medo que eu sempre tive, que eu nunca quis fazer lutas, por exemplo, era de ficar tão boa nos movimentos e sair reproduzindo, né? Eu sempre tive esse medo. E Uhum. aí uma vez aconteceu, né? Num momento de raiva, fazer um movimento numa situação real, né? Que não era. Como é que a gente lida com isso, né? É isso que... Você já falou várias coisas ali, né? Mas Dá para ser tem mais isso. específico um Dizer. pouco?
de treinamento, desse treinar esse movimento dentro de uma terapia e depois ele sair dali para a vida, né? Porque isso a gente percebe, né? Se a gente olha nos trabalhos que eu faço aqui, né, nos grupos e tal, a gente conta com isso, né? Que a gente trabalhando a partir vamos falar de uma integração mais forte, corpo-mente, posição, atitude, isso aí a pessoa incorpora. Ah, então se eu vou treinando o limite, não, 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 uma hora não sai. Se eu vou treinando, né, uma hora isso sai. Agora, a grande dificuldade da vida é porque a gente não tem como se preparar para a vida. A gente não sabe o que vai acontecer. Então, tipo, então nesse caso, quando a coisa vira realidade, putz, daí a gente vai olhar depois o que aconteceu, né? Então é difícil de falar assim, né, Lu? Porque, claro, o artista marcial, né, quem treina uma luta, vai ganhando essa clareza dentro de uma situação agressiva, porque todo dia ele está se submetendo. Agora, e aí sim é um treino, né, de autocontrole, de técnica, de tudo, de apanhar, de bater, enfim, de tudo isso. Agora, na terapia não, né? A gente já não trabalha nessa dimensão tão específica, né? Porque isso aí depende muito da repetição, né? A gente não tá aqui pra. A gente não repete tanto assim em terapia, né? Então eu não consigo fazer uma associação tão direta, né? Assim, né? Porque no final, você falando assim, do caso que você falou, você sentiu a raiva e teve a atitude. E aí você descarregou. Então esse é o movimento natural, que a gente chama assim, né? Então você não precisou trabalhar isso, talvez, né, tanto de uma forma improvisada, porque você teve descarga. Porque o grande problema da raiva é quando ela fica ó, entalada, quando ela Eu gera acho energia para o movimento e não há movimento. Fala aí, João. que a possibilidade da terapia, né? A gente só trabalha com o depois. Tem que ter Uhum, a descarga da raiva, tem que ter o acontecimento da raiva na vida para levar para a terapia, para daí trabalhar na terapia. E com o uhum, que trabalhou na terapia, vai continuar trabalhando com os resíduos dessa raiva, até que um dia talvez não apareça mais. Eu exato. recebi um paciente ontem que ele fez terapia durante 4 anos, parou, 5 anos depois ele voltou, intervalo de 5 anos e voltou, porque teve um acesso de raiva no trabalho e bagunçou toda a vida. Mas ele Uhum, ficou 5 anos ali que viveu bem, né? E agora vai ter que retomar. Acho que é o movimento da vida, né? exato. Impossibilidade Acho de que a se gente tem que preparar. a gente se separa, acho que a gente separa a vida da terapia, assim, né? Tipo, terapia é um lugar que a gente vai para refletir sobre nós e a vida é onde a gente vive. É o Então, grande teatro. então a gente não tem como se prevenir da vida, né? Que é o que eu falo, a gente só sabe se o processo terapêutico foi integrado quando o mundo prepara uma situação que você precisa, que é, por exemplo, te engatilha da mesma do passado, ou que é semelhante a alguma que você já não conseguiu lidar. Aí que a gente vai ver se a terapia deu certo, né? É fácil eu subir numa montanha, nunca mais ver papai e mamãe, nunca mais ver nada, e falar que eu tá tudo certo comigo. Difícil aí no Natal na casa da família e voltar bem pra casa. É tipo assim, então, gente, eu não posso mais ficar, tá bom? Eu sei que vocês estão animados aí, mas eu não posso mais ficar. Eu vou viajar daqui a pouco. Agradeço a presença de todo mundo. Semana que vem estamos de volta. Vocês podem fazer perguntas nos grupos de WhatsApp, então, caso alguém tenha ficado com questões e tal, encaminha por lá que logo que eu puder eu respondo, tá bom? Gente, bom fim de semana aí. Vai Brasil! Valeu, valeu.